Oi, meu nome é Noah, tenho 29 anos. Até 2 meses atrás, eu era só o entregador de supermercado que levava as compras para as casas dos ricos nos bairros nobres. Então, numa noite de outubro, eu estava parado numa porta de vidro, com a chuva torrencial nas minhas costas, quando essa mulher casada olhou para a tempestade atrás de mim e sussurrou: Você pode ficar para passar a noite. Está perigoso lá fora. O ar quente de dentro trazia o cheiro de produto de limpeza com limão e algo mais. Algo que cheirava a segurança, algo que eu nunca soubera que me fazia falta. 6 semanas depois, às 2:07 da manhã, ela pediria os mesmos 3 itens que deram início a tudo: chá verde, 2 limões e fósforos. Mas naquela primeira noite, quando a energia acabou e sentamos um de frente para o outro à luz de velas, ela disse algo que ainda me tira o sono. Tenho escrito cartas para ninguém sobre uma solidão que não consigo nomear. Se você estiver assistindo isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu tinha 29 anos e estava entregando compras sob uma chuva que transformava as ruas em rios. Os limpadores de para-brisa travavam uma batalha perdida. A água caía em torrentes como se o céu tivesse rachado. Meu celular vibrava com alertas de interdição de pontes e alagamentos. Tom, meu despachante, continuava enviando atualizações. Fique seguro, termine o que puder. Vá para casa. Eu deveria ter voltado, mas Helena Whitmore havia pedido a entrega habitual de terça-feira para o número 47 da Hillcrest Court, e eu precisava de todas as corridas que pudesse conseguir. Os remédios da minha mãe não ficavam mais baratos e a parcela da van vencia na quinta. Então, dirigi até os bairros nobres, nas partes altas da cidade, onde os ricos moravam. A rua sem saída ficava acima do riacho, como se estivesse observando a água subir. Casarões com jardins impecáveis e portões que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em 6 meses. A casa da Helena era toda de vidro e pedra, com linhas modernas que faziam você se sentir pequeno só de olhar. Estacionei o mais perto que pude, reforcei as sacolas das compras dela e corri para a porta. A varanda coberta me salvou do pior, mas eu já estava encharcado. Minha jaqueta pingava sem parar na pedra. Apertei a campainha e esperei, observando a chuva caindo de lado. A porta se abriu e lá estava ela. Helena Whitmore tinha 44 anos e era linda de um jeito que fazia você prender a respiração por um segundo. Não era uma beleza de revista. Era uma beleza real, daquelas que moravam nos olhos dela e na maneira cuidadosa como ela se portava. Cabelo escuro preso, suéter macio, pés descalços. Ela sempre parecia estar ouvindo algo que o resto de nós não conseguia. Noah, ela disse dando um passo para trás. Você está encharcado. O ar quente de dentro trazia o cheiro de produto de limpeza com limão e algo mais. Algo que cheirava a segurança. Desculpe pela água, eu disse, tentando não pingar na entrada dela. Trouxe o pedido de terça. Ela estendeu a mão para as sacolas e nossos dedos roçaram por meio segundo. As mãos dela eram quentes e macias, as minhas frias e ásperas de carregar caixas o dia inteiro. O riacho está subindo rápido, ela disse, olhando por cima do meu ombro em direção à estrada. Vi o alerta sobre a ponte. Eu assenti. Tom disse para não pegar os desvios, muito arriscado. Atrás dela, um Golden Retriever apareceu. Marlowe. Cachorro velho, com olhos gentis e um rabo que abanava como se ele estivesse sempre feliz em ver quem quer que aparecesse. Ele empurrou o nariz contra minha mão. E aí, garoto? Eu sussurrei, deixando-o cheirar meus nós dos dedos. Helena estava checando o celular, franzindo a testa para o radar. Manchas vermelhas e laranjas cobriam metade do estado, mais chuva vindo do oeste. Ela me olhou. Olhou de verdade, como se estivesse vendo algo que não tinha notado antes. Você pode ficar para passar a noite, ela disse baixinho.
Está perigoso lá fora. Um trovão rolou por cima, sacudindo as janelas. A chuva engrossou, tamborilando contra o vidro como se tivesse algo urgente a dizer. Fiquei ali por um longo momento, a água ainda pingando da minha jaqueta. Não era assim que as coisas funcionavam. Eu entregava as compras, dizia obrigado e ia embora. Mas a tempestade estava piorando e a ponte provavelmente já estava debaixo d'água. Eu comecei. Só até de manhã, ela disse, quando os alertas mudarem. Um raio iluminou o céu atrás de mim. Helena se afastou e me vi entrando na casa dela pela primeira vez. A porta se fechou atrás de mim, vedando a tempestade. O interior da casa de Helena era exatamente o que você esperaria, e nada como eu havia imaginado. Cozinha integrada com uma ilha comprida, tetos altos, tudo limpo e perfeito, mas de alguma forma vazio também, como uma foto de revista onde as pessoas acabaram de sair do enquadramento. Coloquei as sacolas de compras na bancada, tomando cuidado para não molhar a pedra. Desculpe a sujeira, eu disse, referindo-me às minhas roupas molhadas e sapatos enlameados. Não se preocupe com isso. Helena se moveu ao meu redor para desempacotar as sacolas. Leite, pão, macarrão, aquele tipo de chá chique que vem em latas. Vou pegar uma toalha. Meu celular vibrou. Depois o dela. A câmera do portão tinha enviado um alerta. Alguém estava ligando. O rosto de Helena se endureceu quando ela viu o nome na tela. Greg. Meu marido. Ela disse como se precisasse explicar. Ele está em Denver a trabalho. Ela atendeu a chamada de vídeo, virando o celular para que eu ficasse quase fora do enquadramento. Oi! A voz de Greg veio, abafada e distante. Tudo bem? Recebi um alerta da câmera do portão. Helena olhou para mim, algo rápido e cauteloso passando pelo rosto dela. Tem um faz-tudo aqui, ela disse suavemente, verificando os disjuntores antes que a energia acabe. Olhei ao redor, confuso por um segundo, até que Helena assentiu em direção a uma pequena caixa de ferramentas na bancada. Peguei-a, erguendo-a para o enquadramento onde Greg pudesse ver. Boa ideia, ele disse. Essa tempestade parece feia. Fico preso aqui até quinta, pelo menos. A reunião foi estendida. Vou ficar bem, Helena disse. O Marlowe está aqui, e a dona Patel está com o gerador ligado, caso a gente precise de alguma coisa. Que bom! Não corra riscos. E... Greg fez uma pausa. Vi no grupo do condomínio que alguém reportou uma van de entregas no portão. Só verifique se são pessoas de confiança, tá? Claro, Helena disse. Sempre verifico. A energia piscou. Uma vez, duas vezes. Parece que é melhor eu desligar, Greg disse. Hora de testar o gerador. Te amo. Também te amo. A chamada terminou. Helena pousou o celular e o encarou por um longo momento. Recoloquei a caixa de ferramentas onde a tinha encontrado. Nenhum de nós disse nada sobre a mentira, sobre a facilidade com que ela surgiu, ou como eu havia entrado no jogo tão naturalmente. Lá fora, a chuva continuava a cair. Helena esquentou uma sopa enlatada enquanto eu me sentava na ponta da ilha da cozinha. A chaleira apitou no fogão. Marlowe se aninhou ao lado da minha cadeira, seu peso aquecendo minha perna. Não conversamos muito, apenas pequenas coisas, como o riacho sempre transbordava primeiro, como a ponte provavelmente ficaria interditada até de manhã, como a dona Patel, a vizinha dela, era o tipo de pessoa que tinha 3 geradores e comida enlatada suficiente para sobreviver ao apocalipse. É bom tê-la por perto, Helena disse, servindo a sopa em tigelas. Fica de olho em tudo. Do tipo da associação de moradores? Membro do conselho do condomínio, mas ela tem boas intenções. Helena me entregou uma colher e nossos dedos roçaram novamente. Nenhum de nós se afastou imediatamente. Ela só gosta de saber quem entra e sai. Pensei no comentário de Greg, sobre alguém ter reportado minha van. Devo movê-la?
Perguntei. Se estiver causando problemas? Não. Helena se sentou de frente para mim. Você está aqui por causa da tempestade. É só isso. Mas o jeito como ela disse me fez pensar que havia mais do que aquilo. Algo que ela ainda não estava pronta para nomear. Comemos num silêncio confortável. A sopa estava boa, simples e quente e exatamente o que a noite pedia. O rabo de Marlow batia ocasionalmente no chão. A chuva tamborilava constante no telhado. Então, a energia acabou. As luzes se apagaram de repente. A geladeira parou de zumbir. O apito da chaleira sumiu no nada. Sentamos no escuro súbito, ouvindo o silêncio onde a eletricidade costumava estar. Bem, Helena disse. É isso. Helena encontrou lanternas numa gaveta. Das boas, não daquelas baratas que morrem quando você mais precisa. Ela me entregou uma, e o feixe tremia ligeiramente contra a geladeira de aço. Deixa eu verificar os disjuntores, eu disse. A garagem é por ali. Ela apontou para uma porta que dava para a cozinha. A garagem cheirava a cera de carro e gasolina de cortador de grama. Limpa, organizada, ferramentas penduradas em fileiras perfeitas. A caixa de disjuntores foi fácil de encontrar, mas ligar os interruptores não ajudou. O apagão era maior do que apenas a casa dela. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto do Tom. Ponte interditada. Não tente desvios. Riacho sobre a estrada. Mostrei a Helena a mensagem quando voltei para dentro. Parece que você vai ter que me aguentar, eu disse. Ela estava acendendo velas agora, movendo-se pela cozinha com uma facilidade prática. A luz quente tornava tudo mais suave, menos perfeito, mais real. Tem um quarto de hóspedes lá em cima, ela disse. Ou o sofá é confortável, se preferir. O sofá está ótimo. Eu não ia me impor mais do que já estava. Vou embora logo de manhã. Helena assentiu, mas algo em sua expressão sugeria que ela ainda não estava pronta para amanhã. Checamos a casa juntos. Verificamos se as janelas estavam trancadas. Encontramos cobertores extras. Ela me ofereceu uma toalha seca e um moletom velho que cheirava a amaciante e a algo mais. Algo que poderia ser ela. É do meu marido, ela disse, observando minha hesitação. Mas ele tem dezenas. O moletom era macio e caro, o tipo de coisa que eu nunca compraria para mim. Troquei de roupa no lavabo, pendurando minha camisa molhada no toalheiro. Quando voltei, Helena estava parada perto da grande janela, olhando a tempestade lá fora. O vidro refletia nossa cozinha iluminada por velas. Duas pessoas que não deveriam estar no mesmo cômodo, descobrindo como o outro era na penumbra. Do outro lado da rua, uma silhueta se moveu pela janela da Dona Patel. Então, o gerador zumbiu mais alto e a casa dela se iluminou com uma luz artificial. Ela vai dormir melhor com isso funcionando, Helena disse. E você? Eu perguntei. Você dorme melhor quando está quieto? Ela se virou para me olhar então, olhar de verdade, como se estivesse tentando decidir algo. Eu não durmo muito mesmo, ela disse por fim. Semanas longas, Greg viaja bastante. Havia algo na voz dela. Não era uma queixa exatamente, apenas o reconhecimento de uma verdade que vivia nos espaços entre as palavras. A chuva se intensificou, tamborilando mais forte no telhado. Raios piscavam e trovões seguiam de perto. Ficamos ali ouvindo, cientes um do outro de maneiras que pareciam perigosas e necessárias ao mesmo tempo. Mais tarde, com as velas queimando baixo, Helena trouxe uma lata antiga. Chá, ela disse colocando-o na bancada. Se quiser um pouco. Mas havia outra lata ao lado, menor, mais antiga. O que é essa? Helena hesitou. Cartas. Cartas? Coisas que escrevo quando não consigo dormir, quando a casa fica muito silenciosa. Ela tocou a borda da lata, mas não a abriu. Nunca as envio, apenas pensamentos que precisam de um lugar para ir. Eu entendi isso, a necessidade de colocar as palavras em algum lugar
quando elas ficavam pesadas demais para carregar sozinho. Para quem? Eu perguntei. Para ninguém, ela disse. Para todo mundo. Para mim mesma, principalmente. A chaleira apitou novamente. Ela a havia reabastecido e colocado no fogão a gás. O som cortou o silêncio como um alarme suave. Helena fez chá em 2 xícaras. Chá de verdade, não saquinhos. O tipo que exigia infusão e paciência. Ela se movia com uma graça cuidadosa, como alguém que aprendeu a fazer rituais das coisas comuns. Limão? Ela perguntou. Por favor. Ela cortou fatias frescas, e o cheiro cítrico se misturou com a cera da vela e o ar da tempestade vindo pelas frestas. O cheiro de uma noite que ficaria com você muito depois de terminar. Sentamos na ilha novamente, o chá quente entre nossas mãos. Marlowe havia encontrado o caminho para o meu lado da cozinha, com a cabeça apoiada na minha coxa. Ele gosta de você, Helena disse. Cachorros geralmente gostam. São bons juízes. Melhores que as pessoas, às vezes. Um raio piscou novamente, mais perto agora. Na breve luz branca, vi o rosto de Helena claramente. A maneira cuidadosa como ela se portava. A solidão que ela tentava manter escondida. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Por que você faz esse trabalho? Entregas, digo. Pensei em como responder a isso. As razões verdadeiras e as seguras. Horário flexível, eu disse. Bom para cuidar da minha mãe. Ela precisa de ajuda com as coisas. Helena assentiu como se entendesse que ajuda significava mais do que eu estava dizendo. Isso é muito bom da sua parte. Ela fez o mesmo por mim quando precisei. Bebemos nosso chá num silêncio confortável. A tempestade rugia lá fora, mas dentro parecia separado, protegido, como se tivéssemos encontrado um bolso de calma em todo o caos. E você? Eu perguntei. O que você faz quando não está gerenciando casas? Helena sorriu, um sorriso pequeno e verdadeiro. Eu costumava dar aulas para o ensino fundamental, antes da carreira do Greg decolar e nos mudarmos para cá. Você sente falta? Todos os dias. A honestidade em sua voz nos surpreendeu, como se ela não tivesse a intenção de dizer algo tão verdadeiro. Meu celular vibrou. O de Helena também. Alertas de tempestade sendo atualizados, piorando em vez de melhorar. Parece que vai ser uma noite longa, ela disse. Parece que sim. Mas nenhum de nós se moveu para encerrar a conversa. Por volta da meia-noite, Helena me mostrou onde estava tudo: cobertores extras no armário do corredor, banheiro no final do corredor, toalhas de hóspedes se eu precisasse. Eu provavelmente vou ficar acordada por um tempo, ela disse. Não durmo bem durante tempestades. Os trovões? O silêncio entre os trovões. Eu sabia o que ela queria dizer. Às vezes, o silêncio era mais alto que o barulho. O sofá era mais confortável do que eu esperava. De couro, mas do tipo bom que fica mais macio com a idade. Helena havia deixado travesseiros e um edredom grosso que cheirava levemente a lavanda. Marlowe se aninhou no chão ao meu lado, sua respiração constante e calma. Deitei no escuro, ouvindo a casa, a chuva no telhado, o vento nos beirais. Helena se movendo lá em cima, passos suaves, mas inquietos. Em algum momento, ouvia descer novamente. Vi o brilho quente de uma única vela se movendo pela cozinha. Ela estava em silêncio, tentando não me acordar. Fechei os olhos e fingi dormir, mas estava ciente da presença dela de maneiras que apertavam meu peito. O suave sussurro de seus movimentos, a maneira cuidadosa como ela abria e fechava as portas dos armários. O cheiro de produto de limpeza com limão pairou. Ela estava limpando algo que provavelmente não precisava ser limpo. Depois de um tempo, a vela se apagou. Seus passos subiram de volta. Uma porta se fechou suavemente, mas eu permaneci acordado, olhando para o teto, pensando na maneira como ela havia cortado aquelas fatias de limão.
a graça cuidadosa de suas mãos, a solidão que eu reconheci porque também vivia em mim. Lá fora, a tempestade continuava a rugir. Acordei antes do amanhecer com o som da chuva diminuindo para uma garoa constante. Meu celular mostrava 5h47 da manhã e uma dúzia de mensagens do Tom, atualizações sobre as condições das estradas, vistorias nas pontes agendadas para 7 da manhã, desvios sendo abertos à medida que as águas da enchente recuavam. Deve estar liberado para circular às 8. Avise quando estiver saindo. Sentei-me com cuidado, não querendo acordar Marlow, mas o cachorro já estava alerta, abanando o rabo suavemente. A casa estava em silêncio. Nenhum som lá de cima. Dobrei o cobertor e arrumei os travesseiros. Deixei tudo exatamente como encontrei. Helena tinha sido gentil o suficiente para abrigar um estranho. O mínimo que eu podia fazer era não deixar bagunça. No lavabo, voltei a vestir minha própria camisa. Ainda estava úmida, mas servível. Deixei o moletom emprestado, dobrado na bancada. Quando saí, Helena estava na cozinha, vestida para o dia, jeans, suéter macio, cabelo preso, como se já estivesse acordada há um tempo. Café estava sendo coado no fogão a gás, enchendo o espaço com um aroma rico e quente. Bom dia, ela disse. Café? Seria ótimo. Ela serviu 2 xícaras, sem creme, mas ela tinha açúcar numa pequena tigela de cerâmica. Açúcar de verdade, não sachês. Estradas liberando? Ela perguntou. Tom disse que até às 8. Mostrei as mensagens a ela. Vistoria na ponte às 7. Helena assentiu, tomando seu café. Bom, mas algo em sua voz sugeria que bom era complicado. Ficamos na ilha, tomando café na luz cinzenta da manhã. A tempestade havia passado, deixando tudo lavado e limpo. A água ainda pingava dos beirais, mas o tamborilar urgente havia parado. Obrigado, eu disse. Pela noite passada. Por. Pelo quê? Por me deixar ficar. Pelo chá. Por tudo. Helena me olhou por cima da borda da sua xícara de café. Obrigado por consertar meu disjuntor. Demorei um segundo para lembrar da mentira que ela havia contado a Greg, do jeito que eu havia entrado no jogo sem pensar. Certo, eu disse. O disjuntor. Nenhum de nós mencionou que eu nunca tinha tocado na caixa de disjuntores, que a energia havia voltado sozinha por volta das 3 da manhã, que nós dois tínhamos ouvido a geladeira voltar a zumbir e fingido que ainda estávamos dormindo. Meu celular vibrou. Tom, vistoria na ponte concluída. Pode seguir. É a minha hora, eu disse, pousando a xícara de café vazia. Helena me acompanhou até a porta. Marlow a seguiu, abanando o rabo como se achasse que aquilo tudo era uma grande aventura. O ar da manhã estava fresco e limpo. A rua brilhava com poças que refletiam o céu clareando. A casa da Dona Patel mostrava sinais de vida. Luzes na cozinha, gerador silencioso, agora que a energia havia retornado. Minha van estava exatamente onde eu a havia deixado, parecendo ter sobrevivido ao apocalipse. Dirija com cuidado, Helena disse. Sempre tomo cuidado. Eu estava a meio caminho da van quando ela chamou meu nome. Noah! Virei. Ela estava parada na porta, emoldurada pela luz quente que vinha de dentro. Se você estiver por aqui, ela começou, então parou. Quero dizer, para entregas, as corridas habituais. Terças e sextas, eu disse, geralmente por volta das 4. Ela assentiu. Bom saber. Entrei na van e liguei o motor. Helena ainda estava parada na porta quando eu me afastei. Marlow ao lado dela, ambos me observando partir. No meu retrovisor, a vi fechar a porta. Vi a luz da varanda se apagar, mas mantive a imagem dela parada ali, emoldurada por calor e segurança, muito depois de virar na estrada principal e seguir de volta para o mundo real. Os dias seguintes se passaram na rotina normal. Entregas, café de posto de gasolina, o fluxo interminável de otimizações de rota do Tom,
os check-ins 2 vezes por semana da minha mãe, certificando-se de que eu estava comendo o suficiente e dormindo. Mas a rotina parecia diferente agora, como se eu estivesse vivendo os movimentos de uma vida que não se encaixava mais perfeitamente. Me peguei pensando na ilha da cozinha de Helena, no jeito como a luz de velas tinha tornado tudo suave e quente, a graça cuidadosa de seus movimentos, a solidão que eu reconhecera porque também vivia em mim. Na quinta-feira à tarde, eu estava repondo os suprimentos quando Tom me chamou de lado. Aquela entrega na tempestade que você fez na terça, ele disse. Tudo certo? Tudo bem. Por quê? Recebi uma ligação de alguém daquele condomínio, uma reclamação sobre uma van estacionada durante a noite. Meu estômago despencou. Que tipo de reclamação? Nada específico, apenas alguém fazendo perguntas. Queria saber se tínhamos motoristas trabalhando em turnos noturnos. Tom estudou meu rosto. Eu disse que não, mas que entregas em tempestades às vezes levam mais tempo do que o normal. Eles disseram quem ligou? Não, mas tive a impressão de que era alguém oficial, do tipo da associação de moradores. Tom deu de ombros. Provavelmente nada. Rico gosta de ficar de olho em tudo mesmo. Assenti, mas meu peito ficou apertado. Dona Patel. Só podia ser. Helena tinha mencionado que ela gostava de saber quem entrava e saía. Enfim, Tom continuou. Só mantenha a linha por um tempo. Uma reclamação não importa, mas se virar, rotina. Não vai, eu disse. Mas naquela tarde, passando pela rua que levava ao condomínio da Helena, senti o peso de olhos invisíveis, pessoas observando, monitorando, certificando-se de que estranhos soubessem o seu lugar. Chegou a sexta-feira, dia de entrega regular de Helena. Carreguei o pedido habitual dela na van e dirigi pela rota familiar até os bairros nobres, mas, desta vez, tudo parecia diferente. Os jardins impecáveis pareciam demais de perfeitos. As câmeras de segurança pareciam mais óbvias. Todo o bairro tinha um ar de vigilância cuidadosa que eu não tinha notado da primeira vez. Dona Patel estava no jardim da frente, aparando rosas com precisão cirúrgica. Ela levantou a cabeça quando minha van passou, observando-me virar na entrada da Helena. Helena abriu a porta de jeans e uma camisa azul clara. O cabelo solto desta vez, emoldurando seu rosto em ondas suaves. Boa tarde, ela disse, estendendo a mão para as sacolas de compras. Boa tarde. Nossos dedos roçaram quando entreguei as sacolas, mas desta vez parecia diferente, cauteloso, como se ambos estivéssemos cientes de janelas observando. Tudo bem? Eu perguntei baixinho. Helena olhou por cima do meu ombro em direção à casa da Dona Patel. Sim, só. Ela não terminou a frase, mas eu entendi. A noite da tempestade havia criado algo entre nós. Algo que parecia perigoso à luz do dia, com vizinhos observando, maridos ligando e a vida normal pressionando de todos os lados. A entrega de terça correu bem? Ela perguntou. Noite longa, mas cheguei em casa em segurança. Que bom. Ficamos ali por um momento, duas pessoas dizendo coisas comuns enquanto pensamentos extraordinários se moviam sob a superfície. Bem, eu disse finalmente. Até a próxima semana. Até terça. Voltei para a van, ciente de que Dona Patel ainda observava do outro lado da rua, ciente de Helena parada na porta até eu partir, mas desta vez, quando olhei no retrovisor, a porta já estava fechada, a luz da varanda continuou apagada. Naquela noite, sentei no meu apartamento pensando em limites, na diferença entre abrigo e convite, na forma cuidadosa como Helena se despediu, como se estivesse fechando uma porta que nunca havia sido realmente aberta. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Obrigada pela noite de terça. A tempestade foi pior do que o esperado. Dirija com cuidado. E fiquei olhando a mensagem por um longo tempo. Helena tinha
conseguido meu número pelo aplicativo de entregas. Isso exigiu um esforço deliberado. Isso significava algo. Digitei e apaguei uma dúzia de respostas. Finalmente, decidi por: que bom que pude ajudar. Fique aquecida. Ela respondeu imediatamente: você também. Depois, nada. Nenhuma continuação, nenhuma explicação. Apenas o reconhecimento de que a noite de terça havia acontecido e significado algo para nós dois. Salvei o número dela no meu celular, mas não respondi. Algumas conversas eram feitas para terminar enquanto ainda pareciam perfeitas. Lá fora, começou a chover novamente. Uma garoa fina, nada como a tempestade que nos uniu. Mas me peguei ouvindo-a bater nas janelas, lembrando o som dos passos de Helena no andar de cima. O jeito cuidadoso como ela fez o chá, a solidão que vi em seus olhos quando ela pensou que eu não estava olhando. Algumas noites mudavam tudo, algumas noites não mudavam nada. O truque era aprender a viver no espaço entre elas. A reclamação chegou numa quarta-feira. Tom ligou enquanto eu carregava a van para as entregas da tarde. A voz dele tinha aquele tom cuidadoso que ele usava quando as coisas estavam prestes a se complicar. Preciso que você venha aqui, ele disse. Agora. 20 minutos depois, eu estava sentado no escritório dele, acima do depósito, observando-o folhear papéis como se procurasse a melhor forma de dizer algo difícil. Recebemos uma reclamação formal ontem, ele disse finalmente, sobre a entrega durante a tempestade em Hillcrest Court. Meu peito apertou. Que tipo de reclamação? Violação da política da empresa. Pernoite na residência de um cliente sem autorização. Tom levantou os olhos dos papéis. Diz que você estava estacionado na casa de uma cliente das 7 da noite de terça-feira às 8 da manhã de quarta-feira. A ponte estava alagada. Você me disse para não tentar desvios. Eu sei o que te disse. Tom recostou-se na cadeira. A questão é: o que aconteceu depois que você chegou lá? Pensei na cozinha de Helena, nas velas, no jeito como ela fez o chá como se fosse um ritual sagrado, no moletom emprestado que cheirava a segurança. Eu entreguei as compras, eu disse. A cliente ofereceu abrigo até as estradas liberarem. Dormi no sofá dela. Saí logo cedo. Só isso? Só isso. Tom estudou meu rosto por um longo momento. A reclamação diz que você foi visto entrando e saindo da residência várias vezes. Diz que havia evidências de interação pessoal estendida. Meu estômago despencou. Evidências? Câmeras de segurança, interfones inteligentes, esses condomínios são todos monitorados. Tom bateu na ficha de reclamação. Alguém tirou prints de tela, com carimbos de hora. Fizeram a lição de casa direitinho. Pensei em Dona Patel, na sua mania de podar as rosas com precisão cirúrgica, no jeito como ela me observou passar de carro. Foi a Dona Patel? Eu perguntei. A denúncia é anônima, mas veio por canais oficiais, da Associação de Moradores para a diretoria da empresa. Tom pousou os papéis. Olha, Noah, eu acredito em você. A tempestade foi feia, a ponte estava interditada, você tomou a decisão certa. Mas a percepção importa. A empresa fica nervosa quando os entregadores começam a dormir nas casas dos clientes. Então, o que acontece agora? Suspensão preventiva aguardando investigação. 3 dias sem remuneração. Tenho que entrevistar a cliente, verificar sua história. A expressão de Tom suavizou. Se confirmar, você está limpo. Se não. Ele não terminou a frase. Não precisava. Saí do escritório com 3 dias para pensar em como um momento de gentileza podia rapidamente se transformar em uma ameaça. Passei a quinta-feira em casa, tentando não pensar em Helena respondendo às perguntas de Tom, tentando não imaginar o marido dela descobrindo sobre a reclamação, sobre conversas noturnas e moletons emprestados e o jeito como nós dois fingimos dormir enquanto a energia elétrica voltava a zumbir. Meu celular permaneceu quieto. Na manhã de sexta-feira, Tom ligou.
Você está limpo, ele disse. A cliente confirmou sua história. Disse que você foi profissional o tempo todo. Ficou nas áreas comuns, saiu ao amanhecer. Um alívio me invadiu. E a reclamação? Retirada. O denunciante entrou em contato com o escritório ontem, disse que havia exagerado, que entendeu mal a situação. Tom fez uma pausa. Curioso, porém, quando liguei para agendar a entrevista com a cliente, ela já sabia da reclamação. Disse que ela mesma resolveria. Helena. Ela sabia da reclamação e a fez desaparecer antes que pudesse destruir meu emprego. Quando volto a trabalhar? Segunda-feira. Mas Noah? A voz de Tom ficou séria. O que quer que tenha acontecido naquela noite, não deixe acontecer de novo. Certos riscos não valem a pena. A segunda-feira chegou com uma nova rota de entregas. Tom havia reorganizado minhas entregas, me afastando da região das colinas e me colocando nos condomínios residenciais da Zona Leste, bairros mais seguros, clientes menos complicados. Não reclamei. Não perguntei sobre as entregas regulares de Helena, mas pensei nela. Me perguntei se ela havia solicitado um entregador diferente ou se Tom havia decidido sozinho. Me perguntei se ela sentia falta da rotina familiar das tardes de terça e sexta. Me perguntei se ela pensava em noites de tempestade e tempo emprestado. 2 semanas se passaram, entregas normais para pessoas comuns que recebiam suas compras e agradeciam e fechavam suas portas sem oferecer abrigo de nada. Eu me dizia que era melhor assim, mais simples, mais seguro. Eu me dizia muitas coisas. A segunda tempestade chegou numa noite de sábado em outubro. Eu estava terminando minha última corrida da semana quando os alertas começaram a inundar meu celular. Alertas de alagamento, interdições de pontes, os mesmos padrões vermelhos e alaranjados no radar que haviam nos unido. Helena e eu, 6 semanas antes, mas desta vez eu estava na zona sul da cidade, longe das colinas. Desta vez, segui o protocolo. Terminei minhas entregas e fui direto para casa enquanto as estradas ainda estavam transitáveis. Seguro, esperto, profissional. Sentei no meu apartamento ouvindo a chuva bater nas janelas, pensando em luz de velas e chá e no jeito cuidadoso como Helena havia feito momentos comuns parecerem uma graça. Meu celular vibrou com atualizações de rota de Tom, alertas meteorológicos da prefeitura, minha mãe ligando do apartamento dela do outro lado da cidade. À 1h54 da manhã, eu ainda estava acordado, observando raios piscando pelas frestas da persiana, quando o aplicativo de entregas apitou com um novo pedido. Chá verde, 2 limões, uma caixa de fósforos, retirada em um mercadinho 24 horas. Entrega em Hillcrest Court, 47. Preço dinâmico. Pagamento dobrado para entregas noturnas na tempestade. Fiquei olhando a tela por um minuto inteiro. Os itens exatos da nossa noite de tempestade. O endereço exato onde eu não deveria mais entregar. Pedido às 2h07 da manhã por alguém que sabia exatamente o que aquelas 3 coisas significariam para um entregador que passou 6 semanas tentando esquecer o gosto do chá noturno e o som da chuva no vidro. O aplicativo auto-atribuiu a corrida antes que eu pudesse recusá-la. O sistema de Tom não se importava com histórias complicadas ou limites não ditos. Ele apenas via um entregador disposto a trabalhar em noites de tempestade e uma cliente pagando o dobro para ter chá entregue no meio de um alagamento. Meu dedo pairou sobre o botão de recusar, mas Helena não teria pedido aqueles itens específicos a menos que os quisesse como uma mensagem, a menos que ela precisasse que eu entendesse algo que não podia ser dito à luz do dia com vizinhos assistindo. Aceitei a corrida. O mercadinho era 24 horas, mas estava quase vazio. Apenas eu e a caixa da noite e o zumbido das lâmpadas fluorescentes da iluminação de emergência. O chá estava exatamente onde Helena geralmente o encontrava. O bom, aquele que vem em latas. Os limões estavam perfeitos, pesados e brilhantes.
Os fósforos eram de madeira, do tipo feito para acender velas durante quedas de energia. Paguei com o cartão da empresa e dirigi em direção às colinas, por ruas que brilhavam com a chuva fresca. A ponte ainda estava aberta, mas eu podia ouvir o córrego correndo forte por baixo, irritado e cheio. Mais uma hora e a estrada estaria intransitável novamente. O bairro de Helena estava escuro, exceto por algumas luzes de varanda espalhadas e o brilho azul das câmeras de segurança. A casa de Dona Patel não mostrava sinais de vida. Sem gerador, sem silhuetas observando. Estacionei na garagem de Helena e fiquei por um momento, motor ligado, limpadores de para-brisa lutando contra a garoa. A luz da varanda dela estava acesa, não brilhante, mas constante, como um sinal feito para alguém que sabia como lê-lo. Peguei a pequena sacola e caminhei até a porta. Antes que eu pudesse bater, ela se abriu. Helena estava no batente da porta, vestindo jeans e um cardigã folgado e grande que pendia solto em seu corpo. Cabelos soltos, sem maquiagem, ela parecia mais jovem de alguma forma, mais real. Oi? Ela disse baixinho. Oi? Nós nos olhamos através do espaço entre o dentro e o fora, entre a segurança e a tempestade, entre os limites cuidadosos que havíamos construído e a força que nos puxava de volta um para o outro. Eu não sabia de outra forma de dizer que me lembrava, ela disse. Isso é suficiente. Marlow apareceu ao lado dela, abanando o rabo, empurrando o focinho na minha mão. Algumas coisas não mudavam. Cachorros ainda amavam sem julgamento. A chuva ainda caía. Corações ainda batiam mais rápido quando reconheciam algo que haviam perdido. Helena se afastou, mas não muito. Não um convite para entrar, exatamente, mas como um reconhecimento de que algumas conversas exigiam uma soleira para acontecerem. As estradas estão boas? Ela perguntou. Por enquanto, a ponte ainda está aberta. E seu emprego? Depois da. A reclamação foi retirada. Voltei ao trabalho. Entreguei a sacola a ela. Obrigado por aquilo. Nossos dedos se encontraram nas alças de papel. Nenhum de nós soltou imediatamente. Eu não queria que você virasse manchete, ela disse. Algumas histórias merecem permanecer privadas. A chuva aumentou, batendo mais forte no telhado da varanda. Helena olhou para a rua, mas as janelas de Dona Patel permaneceram escuras. Quanto tempo antes que as estradas alaguem? Ela perguntou. Uma hora, talvez duas. E você tem outras entregas? Não, esta foi a última. Ficamos ali no espaço entre a pergunta e a resposta, entre o que era seguro e o que era necessário. Eu guardei o moletom. Ela disse de repente. Aquele que você pegou emprestado. Lavei e dobrei e pretendia deixá-lo na varanda para sua próxima entrega. Mas então, sua rota mudou. Você não precisava. Eu o tenho lá dentro, numa sacola perto da porta. Ela olhou para mim. Eu posso pegá-lo. Não era realmente sobre o moletom. Nós dois sabíamos disso. Se quiser, eu disse. Helena desapareceu por um momento, me deixando sozinho com Marlow e o som da chuva nas folhas. Quando ela voltou, estava carregando uma sacola de papel craft dobrada perfeitamente no topo. Obrigado, eu disse pegando-a. Cheira a sol agora, e a amaciante. Nada como noite de tempestade. Sim, nós nos olhamos na penumbra, lembrando coisas que nunca havíamos realmente nomeado. O jeito cuidadoso como ela cortou os limões, o calor emprestado de roupas secas, a solidão que parecia menos aguda quando compartilhada. O Greg está mais em casa agora, ela disse baixinho, trabalhando do escritório no andar de cima, chamadas em conferência, reuniões por vídeo. Isso é bom. É, mas a voz dela sugeria que bom ainda era complicado. Ele pergunta sobre os horários, das entregas às vezes. Se pergunta por que o entregador regular mudou. O que você diz a ele? Que eu solicitei alguém diferente. Disse que o entregador antigo era pouco profissional.
A ironia não passou despercebida para nenhum de nós. Helena me protegendo ao fingir que eu tinha sido exatamente o que eu havia tentado tanto não ser. Um trovão roncou lá no alto, ainda distante, mas se aproximando. Você deveria ir, ela disse, antes que a ponte. É, mas nenhum de nós se moveu. Helena? Sim. Se você precisar de algo. Eu comecei. Então parei. O que eu estava oferecendo? Arriscar meu emprego de novo? Complicar ainda mais o casamento dela? Fingir que éramos apenas vizinhos em vez de duas pessoas que encontraram algo raro e perigoso no espaço entre os raios? Se os alertas voltarem a aparecer com este de novo, ela disse, entendendo o que eu não conseguia terminar. Peça as mesmas três coisas. Eu saberei que é você. Só farei isso se a estrada estiver insegura. Ela sorriu então, um sorriso pequeno e real. Eu sei. Marlowe se aninhou na soleira entre nós, reivindicando o espaço onde o dentro encontrava o fora. A mão de Helena encontrou a cabeça dele, os dedos gentis na pelagem dourada. Estendi a mão, quase sem pensar, e toquei o pulso dela. Apenas por um segundo. Apenas tempo suficiente para sentir o pulso dela, rápido e quente. Ela não se afastou. Dirija com cuidado, ela sussurrou. Sempre dirijo. T. Voltar para a van pareceu estar me afastando de algo que eu não conseguia nomear. A sacola Kraft com o moletom estava leve na minha mão, mas carregava o peso de tudo o que não estávamos dizendo. Coloquei-a no banco do passageiro e liguei o motor. No retrovisor, Helena ainda estava parada na porta, ainda observando. A luz da varanda diminuiu a intensidade quando me afastei. Não apagou, exatamente, apenas mais baixa, como um sinal que significava: até a próxima. Dirigi para casa por ruas vazias, pensando em limites e misericórdia e no jeito como algumas pessoas podiam mudar sua vida apenas oferecendo chá no meio de uma tempestade. A semana seguinte trouxe céu limpo e rotinas normais. Entregas para famílias dos condomínios que precisavam de leite e pão e não ofereciam nada mais complicado do que o troco certo e educados agradecimentos. Agora, eu trabalhava em turnos mais cedo. Tom havia ajustado meu horário para ajudar com os compromissos médicos da minha mãe, e o novo esquema me mantinha longe das entregas noturnas, longe de possibilidades de tempestade e tentações noturnas. Seguro, profissional, exatamente o que eu havia dito a mim mesmo que queria. A sacola Kraft ficou na minha bancada da cozinha, fechada. Alguns presentes eram feitos para serem recebidos, não examinados. Algumas lembranças eram preciosas demais para serem abertas. Na quinta-feira à tarde, minha mãe ligou enquanto eu repondo os suprimentos. Você está diferente. Ela disse depois de conversarmos sobre os horários, dos medicamentos dela e as necessidades de mercado para a próxima semana. Diferente como? Mais quieto, como se estivesse pensando em algo que não consegue resolver. Minha mãe sempre foi boa em ler nas entrelinhas. 29 anos de prática a haviam tornado uma especialista em coisas que eu não dizia. Só coisas do trabalho, eu disse. Coisas do trabalho geralmente não fazem você soar como se estivesse carregando algo pesado. Pensei na graça cuidadosa de Helena, no jeito como a luz das velas tornava tudo suave, na solidão que eu havia reconhecido porque ela também vivia em mim. Tenho uma cliente, eu disse finalmente. Ah, a voz da minha mãe se aqueceu com compreensão. Daquelas que fazem você esquecer de ser profissional? Algo assim. Ela é casada? Muito. E você está sendo inteligente com isso? Estou tentando. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. Ser inteligente nem sempre é o mesmo que ser certo, ela disse finalmente. Mas geralmente é mais seguro. É. Só. Tome cuidado, meu filho. Algumas situações não têm bons finais. Mas naquela noite, olhando para a sacola Kraft na minha bancada, me perguntei se bons finais eram sempre o objetivo.
Talvez algumas conexões fossem feitas para existir nas margens. Talvez misericórdia fosse saber quando deixar algo bonito permanecer inacabado. Outubro passou para novembro. O tempo esfriou um pouco, mas permaneceu limpo, sem alertas de alagamento, sem interdições de pontes, sem pedidos de chá, limões e fósforos às 2 da manhã. Desenvolvi novas rotinas, turnos mais cedo, rotas diferentes, cafeterias que não me lembravam de moletons emprestados e luz de tempestade. Mas às vezes, passando de carro pela entrada que levava ao bairro de Helena, eu diminuía a velocidade apenas o suficiente para lembrar como era ser necessário para alguém que entendia o peso de escolhas cuidadosas. Algumas noites, quando o vento aumentava e a chuva batia nas minhas janelas, eu me pegava ouvindo sons que não estavam lá, passos no andar de cima, apitos de chaleira, o tilintar suave de coleiras em corredores silenciosos. Mantive o número de Helena salvo no meu celular, mas nunca o usei. Algumas conexões eram feitas para existir na memória, em vez de em conversas contínuas. A sacola Kraft ficou na minha bancada, fechada. Novembro virou dezembro. Os feriados trouxeram pedidos extras e horários estendidos, famílias precisando de ingredientes de última hora para ceias de celebração, idosos querendo leite e pão entregues para não terem que enfrentar calçadas escorregadias ou o movimento intenso. Bom trabalho, trabalho necessário. O tipo que te lembrava por que entregar compras importava além de apenas ganhar um salário. Mas às vezes, enquanto organizava as listas de pedidos, eu via chá e limões e me perguntava se Helena ainda fazia rituais noturnos com ingredientes comuns. Se ela ainda escrevia cartas para ninguém e as guardava em latas antigas. Se ela ainda ficava nas janelas durante as tempestades, ouvindo o silêncio entre os trovões. A semana do Natal trouxe os primeiros temporais fortes de verão. Chuva intensa, que lavava o mundo e o fazia parecer gentil e novo. Trabalhei longos dias ajudando famílias que haviam esquecido o queijo ou precisavam de manteiga extra para os doces de fim de ano. Tom havia começado a falar em me promover a coordenador de entregas, mais responsabilidade, melhor salário, horários regulares que me permitiriam cuidar melhor da minha mãe à medida que ela envelhecia. Tudo estava caminhando na direção certa. Tudo parecia um conformar-se com o seguro, quando o que eu realmente queria era perigoso. Na véspera de Ano Novo, eu estava terminando minha última entrega do ano, quando os alertas de tempestade começaram novamente, diferente de outubro. Desta vez, era uma chuva torrencial com ventania forte. O tipo de tempo que deixava as estradas intransitáveis não por alagamento, mas por quedas de árvores, barreiras e lama que transformavam as rodovias em verdadeiras armadilhas. Eu havia aprendido a ser mais esperto em noites de tempestade. Terminei minhas corridas mais cedo. Fui para casa antes que as condições ficassem perigosas. Mas, às 23h47, sentado no meu apartamento observando a chuva cair forte sob os postes de luz da rua, o aplicativo de entregas apitou. Chá verde, 2 limões, uma caixa de fósforos, Hillcrest Court, 47, preço dinâmico de ano novo, pagamento triplicado. Fiquei olhando a tela, sentindo meu coração acelerar. Helena, pedindo nosso ritual de noite de tempestade enquanto a cidade parava por causa da tempestade e dos estragos. Desta vez, não hesitei. Peguei minhas chaves e dirigi por ruas vazias em direção às colinas, limpadores de para-brisa lutando contra a chuva forte que queria transformar tudo em um caos escorregadio e traiçoeiro. O mercadinho estava aberto, mas quase abandonado. O mesmo caixa da noite, o mesmo zumbido fluorescente, o mesmo chá, limões e fósforos de madeira, que significavam mais do que a soma de suas partes de supermercado. O bairro de Helena parecia diferente sob a chuva, mais macio,
como se alguém tivesse coberto tudo com um véu translúcido para deixá-lo mais onírico. A luz da varanda dela estava acesa, constante e quente contra a escuridão da noite. Estacionei e caminhei cuidadosamente pela rampa da garagem escorregadia, ciente de que uma queda arruinaria qualquer graça que este momento deveria ter. A porta se abriu antes que eu chegasse. Helena estava contra a luz dourada do interior, vestindo jeans escuros e um suéter cor creme que a fazia parecer algo saído de um conto de verão. O cabelo dela estava mais longo agora, tocando os ombros. Oi, ela disse. Oi? Não tinha certeza se você viria. Com o gelo, a chuva. Alguns pedidos valem o risco. Ela sorriu e percebi que sentia falta daquele sorriso mais do que eu havia me permitido admitir. Greg? Eu perguntei. Chamada em conferência com Tóquio. Vai até pelo menos às 2. Ela olhou para o relógio. Reunião de meia-noite sobre relatórios de fim de ano. O momento não foi coincidência. Helena havia planejado este momento quando sabia que teríamos espaço para existir sem explicações ou desculpas. Quanto tempo você pode ficar? Ela perguntou. Enquanto as estradas permitirem. Ela se afastou e desta vez pareceu um convite real, não apenas abrigo do tempo, mas um reconhecimento de que algumas conexões mereciam mais do que conversas na soleira. Eu entrei e a porta se fechou atrás de mim, selando o mundo lá fora e o verão tempestuoso. A casa parecia a mesma, mas diferente, mais quente, de alguma forma, mais vivida. Havia livros na mesa de centro agora, uma manta jogada sobre o encosto do sofá, pequenos sinais de que Helena estava passando mais tempo em espaços feitos para a vida real. Marlowe apareceu imediatamente, abanando o rabo, empurrando-se contra minhas pernas como se estivesse esperando por este reencontro. Ele sentiu sua falta, Helena disse. Eu também senti a falta dele. Só dele? A pergunta pairou no ar entre nós, honesta e perigosa. Não só dele, eu disse. Helena desempacotou a entrega com as mãos cuidadosas. O chá na lata familiar, limões brilhantes contra a bancada escura, fósforos de madeira substanciais. Eu ficava pensando em outubro, ela disse, sobre limites e compaixão e como certas conversas só podem acontecer durante tempestades. Que tipo de conversa você queria ter? Ela me olhou do outro lado da ilha da cozinha e vi algo novo em sua expressão. Decisão, talvez, ou resignação a algo que ela vinha combatendo há tempo demais. Aquelas em que paramos de fingir que é só sobre entrega de supermercado. Senti um aperto no peito. Helena, eu sei todos os motivos pelos quais isso é complicado. Sei sobre seu emprego e meu casamento e o que as pessoas diriam se soubessem. Ela se apoiou no balcão, os dedos agarrados à beirada como se isso a ancorasse. Mas também sei que algumas conexões não pedem licença. Elas simplesmente acontecem. A chaleira apitou no fogão. Helena havia começado a água enquanto eu caminhava para a porta, antecipando o chá, conversa e os rituais cuidadosos que transformavam momentos comuns em algo sagrado. O que você está dizendo? Perguntei. Estou dizendo que, há 6 semanas, uma tempestade trouxe um estranho à minha porta e, de alguma forma, em uma noite, esse estranho se tornou a pessoa em quem penso quando não consigo dormir, quando a casa fica silenciosa demais, quando estou escrevendo cartas para ninguém sobre uma solidão que não consigo nomear. Ela preparou o chá com a mesma graça cuidadosa de que me lembrava. Chá de verdade que exigia infusão e paciência. Mas desta vez, ela se movia como alguém que havia tomado uma decisão, em vez de alguém que apenas repetia movimentos familiares. Sua carta sabia meu nome, eu disse. Naquela primeira noite, você disse que escrevia cartas para ninguém, mas usou meu nome antes que eu o dissesse. Helena fez uma pausa, a lata de chá a meio caminho do balcão. Você percebeu isso. Eu percebo tudo em você.
Ela ergueu os olhos e a honestidade em seu olhar me fez prender a respiração. Eu estava observando você há semanas, ela disse baixinho. Entregas de terça e sexta. Você era sempre cuidadoso, sempre profissional, mas havia algo no seu jeito de se mover, como se carregasse um peso do qual não reclamava. Ela voltou a preparar o chá, as mãos firmes, apesar da confissão. Eu me perguntava que tipo de pessoa entrega compras durante tempestades e ainda assim diz obrigado quando os clientes não dão uma gorjeta boa. Helena. A resposta era alguém bom, alguém que valia a pena conhecer. Ela cortou fatias frescas de limão siciliano e o aroma cítrico preencheu o espaço entre nós. Então, quando a tempestade veio e as ruas alagaram, vi uma chance de descobrir se ainda existiam homens bons no mundo. E, e você ficou no meu sofá e não pediu nada mais complicado do que chá e roupas secas. Ela me entregou uma xícara, nossos dedos se tocando ao redor da cerâmica quente. Você não consertou nada, não exigiu nada e deixou tudo exatamente como encontrou. Exceto você. Exceto eu. Sentamos na ilha, o chá quente entre as mãos, admitindo coisas que pareciam perigosas e necessárias. O que acontece agora? Perguntei. Não sei. A voz de Helena era honesta. Greg está mais em casa, mas não está mais presente. Ele trabalha lá de cima e pergunta sobre meu dia, mas não escuta de verdade as respostas. Jantamos juntos, assistimos a filmes e passamos por todas as etapas do casamento sem. Ela pausou, procurando as palavras. Sem tocar nos lugares que importam. Isso não é algo que eu possa consertar. Eu sei, e não estou pedindo para você consertar nada. Helena me olhou através da pequena distância entre nossas cadeiras. Só estou dizendo que algumas pessoas mudam sua vida mostrando o que você não sabia que estava perdendo. Lá fora, a chuva forte continuava caindo, suave e constante, deixando o mundo silencioso de um jeito quase sagrado. Isso é perigoso, eu disse. Sim, para nós dois, eu sei. Mas você pediu o chá mesmo assim. Helena sorriu, e foi a coisa mais bonita que eu vira em meses. Alguns riscos valem a pena, ela disse, mesmo que não tenham finais felizes. Bebemos nosso chá e conversamos sobre pequenas coisas que continham grandes sentimentos. O jeito como a chuva mudava a luz em sua cozinha, como a respiração de Marlowe soava diferente quando ele estava realmente contente. Se fósforos de madeira queimavam melhor que os de papel. Nenhum de nós mencionou o tempo passando ou as estradas piorando, ou maridos terminando reuniões por vídeo em escritórios lá de cima. Nós apenas existimos no espaço entre a meia-noite e a manhã, aprendendo como era ser honesto sobre querer coisas que não podíamos ter. À 1h30, o celular de Helena vibrou com uma mensagem de Greg. Ligação atrasada. Não me espere acordada. Ela me mostrou a mensagem e nós dois entendemos o que significava. Mais tempo, mais conversa roubada, mais exploração cuidadosa do território entre a amizade e algo mais profundo. Você quer ficar? Ela perguntou. Até as estradas clarearem? Você quer que eu fique? Sim, era assim simples, assim complicado. Helena me mostrou o quarto de hóspedes desta vez. Lençóis de verdade, cobertores extras e uma janela que dava para o bairro coberto pela chuva. Tudo limpo e cuidadoso, e exatamente o que alguém ofereceria a um amigo que precisasse de abrigo do tempo ruim de inverno. Boa noite, Noah. Boa noite, Helena. Mas nenhum de nós dormiu. Deitei na cama de hóspedes, ouvindo a casa se acalmar em meio ao silêncio do inverno. Helena se movendo lá embaixo, arrumando coisas que não precisavam ser arrumadas, o suave sussurro de páginas virando. Ela estava lendo, provavelmente encolhida na poltrona perto da janela da sala. Por volta das 3 da manhã, ouvi seus passos na cozinha, o apito da chaleira, o tilintar cuidadoso da colher contra a cerâmica. Ela estava fazendo mais chá.
Eu a encontrei sentada na ilha, envolta em um roupão grosso, vapor subindo de uma única xícara. Não conseguiu dormir? Perguntei. Nunca consigo durante tempestades. Ela gesticulou para outra cadeira. Quer se juntar a mim? Sentei-me de frente para ela no espaço que havíamos reivindicado como nosso. Lá fora, a chuva continuava caindo, apagando rastros de pneus e fazendo o mundo parecer novo e intocado. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Claro! O que você quer disso? Disso. Ela gesticulou entre nós. Seja lá o que for isso? Pensei em como responder honestamente. Eu quero saber como você é quando não está sendo cuidadosa, eu disse finalmente. Eu quero ouvir como você ri sem pensar em quem está escutando. Eu quero sentar na sua cozinha e beber chá e fingir que somos apenas duas pessoas que se encontraram, em vez de duas pessoas que não podem. Os olhos de Helena se suavizaram. Não é pouca coisa querer isso. Não, não é. Também não é algo que eu possa te dar. Não de verdade. Eu sei. Sentamos em um silêncio confortável, reconhecendo a equação impossível da conexão e das circunstâncias. Mas podemos ter isso, Helena disse finalmente. Noites de tempestade e tempo emprestado e conversas que existem nas margens. Isso é suficiente? Tem que ser. Ela estava certa, mas sentado de frente para ela na escuridão do inverno, observando a chuva cair lá fora, entendi por que as pessoas faziam escolhas perigosas por razões insuficientes. Alguma beleza valia a pena existir em tempo emprestado. O amanhecer veio cinzento e frio. A tempestade havia passado, deixando tudo molhado e silencioso. Helena fez café e ovos mexidos enquanto eu dobrava cobertores e fingia que éramos apenas amigos que haviam enfrentado o tempo ruim juntos. As estradas devem estar boas lá pelas 9, eu disse, checando meu celular. Que bom, mas nenhum de nós soava como se achasse que estradas livres fossem de fato boas notícias. Tomamos café da manhã em um silêncio companheiro. Helena perguntou sobre a saúde da minha mãe. Perguntei sobre os sonhos dela como professora. Conversamos, contornando o peso de tudo o que não podíamos dizer. Às 8h47, o carro de Greg parou na garagem. Helena e eu nos entreolhamos através da ilha da cozinha e vi algo como pânico cintilar em seus olhos. Lá para cima, ela disse baixinho. Banheiro de hóspedes. Vou dizer a ele que você é o faz-tudo de outubro. Voltou para verificar as conexões elétricas depois da tempestade. Peguei minha jaqueta e subi, ouvindo a chave de Greg na porta da frente enquanto meus passos desapareciam no corredor. Do banheiro de hóspedes, ouvi Helena cumprimentar o marido. Voz calma, sem tremor. Ela falou sobre a energia oscilando e o faz-tudo verificando as conexões e como era bom ter alguém confiável para chamados de emergência. A voz de Greg subiu as escadas, cansada da viagem e das reuniões noturnas. Ele perguntou sobre café e se o gerador havia funcionado corretamente e quando o faz-tudo terminaria. Quase pronto, Helena respondeu. Ele só precisa checar as tomadas lá de cima. Alguns minutos depois, seus passos se aproximaram do banheiro de hóspedes. A barra está limpa. Ela sussurrou pela porta. Ele está tomando banho. Abri a porta e encontrei Helena parada no corredor, ainda de roupão, cabelo bagunçado da noite. Obrigado, eu disse baixinho. Pelo quê? Pela véspera de Ano Novo, pelo chá e pela conversa e pelo que não conseguimos terminar de dizer? Sim. Helena se aproximou, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do shampoo dela e ver os pontinhos dourados em seus olhos castanhos. Noah? Sim. Algumas portas ficam entreabertas, mesmo quando não podem se escancarar. Ela esticou a mão e tocou minha bochecha por apenas um segundo. Tempo suficiente para eu sentir o calor da palma dela e entender que alguns adeus eram, na verdade, promessas. Então
Ela se afastou e eu desci as escadas e saí pela porta da frente, carregando a memória do toque dela como um segredo que guardaria para sempre. Janeiro virou fevereiro. O inverno se aprofundou. Frio, mas nenhuma outra tempestade trouxe pedidos noturnos de chá, limões e fósforos. Eu trabalhava em turnos regulares, cuidava da minha mãe e tentava não passar pela rua que dava para o bairro da Helena. Tentava não pensar na chuva caindo pelas janelas da cozinha ou na graça cuidadosa das mãos cortando limões frescos. Mas algumas memórias eram mais fortes que boas intenções. Tom me ofereceu a promoção a coordenador de entregas em março, salário melhor, horários regulares, uma chance de construir algo estável e seguro. Eu disse sim porque era a escolha inteligente. Eu disse sim porque Helena havia me ensinado que a compaixão às vezes se parecia com saber a hora de se afastar de coisas que poderiam destruir tudo de bom que você havia construído, mas mantive o número dela salvo no meu celular, apenas no caso de os alertas parecerem perigosos novamente, apenas no caso de alguma tempestade precisar de mais do que uma pessoa pudesse enfrentar sozinha. E às vezes, dirigindo para casa em um tempo comum sob céus comuns, eu me lembrava do gosto do chá da madrugada e do som da voz de Helena dizendo meu nome no escuro. Algumas noites não pediam promessas, elas apenas deixavam uma luz acesa. Algumas portas ficam entreabertas,